O jogo da volta ainda não aconteceu, nós estamos falando do jogo de ontem. Ah, não, o jogo de ontem a gente falou aqui já. Mas eu entendo o torcedor. Vamos falar, todo o respeito ao Maringá, ao trabalho, à continuidade do técnico, torcida maravilhosa, né, que compareceu, empurrou, certo. Mérito, vitória merecida. Pro Flamengo, estrelado, milionário, campeoníssimo, foi um vexame, na minha opinião, e não estou faltando com respeito a ninguém. Não, eu não vejo isso como falta de respeito. E respeito vocês que pensam diferente. Vocês não gostam da palavra. Quando a gente fala que foi um vexame, não estamos querendo humilhar ninguém, nem o Flamengo, nem o Maringá. Tem uma interpretação. Humilhação é para quem sofreu o vexame, não para quem provocou o vexame. Mas diga, para de enrolar e me responde. Mas isso é cultural no futebol e eu entendo o torcedor que fala, pô, pela a grandeza do Flamengo, a história. Começa pelo quinto, que é o Professor, Fluminense. eles estão enrolando muito. Não, mas qual o maior vexame para você? Mas você quer o maior de cara? Quero. Qual o maior para você? Começa do quinto. Do quinto. Tá muita bagunça. Vamos do quinto. O menor? Então tá bom, fala, professor. Eu acho que é o Del Valle. Del Valle. Foi a noite que pelo menos saiu um gol lá no meio da vaia. Foi nos pênaltis. Foi nos pênaltis, foi onde chegou mais longe. Breler tá de castigo. Agora é a única certeza que eu O meu é o Fluminense, o quinto. Fluminense. Tem lá no futebol, encantador o Fluminense e é o Fluminense do outro lado. Então temos um voto pro Del Valle e um voto pro Fluminense. Breler. Al Hilal pela hierarquia dos torneios. Al Hilal. Bom critério. Então, Al Hilal. O Rabel vai votar no Alcas. Del Valle e... Fluminense. Eu voto no Fluminense. Rivalidade. Mas por quê? Hã? Por que você votou no Fluminense? Por que eu voto no Fluminense? Tem que justificar o voto. Porque o Fluminense é um time gigante, é um time que tem tamanho do Flamengo, pode não ter títulos internacionais. É um clube espetacular. E o Wina é uma rivalidade regional, e o tem Wina grandes jogadores, tem um técnico, tem continuidade de trabalho, tem um jeito de jogar, então eu não acho... E o hino é maravilhoso. O hino, quando o professor canta, até Sou chora. tricolor de coração. Você foi bem nessa. Coração. Cícero Melo, mas por que Fluminense? Gostou da minha explicação? E ele, quando explica, se emociona. Gostou da minha explicação? Justo. Excelente. O Alcas, o Maringá, com todo o respeito, o próprio Del Valle, que faz um bom trabalho nos últimos anos, não tem o tamanho do Fluminense, não tem a rivalidade do Fluminense, não tem jogadores como o Fluminense, podem ter uma continuidade de técnico como o Fluminense. Para mim, Fluminense... Eu votei e eu desempatei. Eu só acho que é rival demais e é de goleada para ser o menor vexame. Mas respeito à eleição. Claro. Realmente, foi uma goleada e o Flamengo não viu a bola. Você não terá essa mancha no seu currículo, né, professor? Segunda menor. Agora eu voto do Del Valle. Se eu votei no Del Valle como a menor de todas, se quiser agora mudar, fica à vontade. Promovo o Del Valle. Pessoas nessa concepção. Prats. Al Hilal. Al Hilal. Por ser primeiro. Del Valle e Al Hilal. Uma boa equipe, por ter sido uma semifinal de Mundial de Clubes. Al Hilal. Breler. Mantenho o Al Hilal. Al Hilal venceu o Al Hilal. Não, mas você pode empatar também. 2-1. Não, 2-1, mas se você votar no Del Valle, fica 2-2. O Abel é Minerva. Você pode votar para complicar. Mas se você quer saber qual seria meu voto, Al Hilal. Pronto. Prats. Terceiro menor vexame. Del Valle, final de Recopa. O Del Valle, para mim, não jogou bem. O Del Valle jogou muito mal, inclusive, no Maracanã. E nem acho que é a melhor versão do Del Valle. Mas é um trabalho que merece respeito, de continuidade. Foi campeão, bem ou mal, no Maracanã. O Flamengo empatou, fez o gol, né, no minuto final com o Arrascaeta, Del Valle. Até esse gol do Arrascaeta, 2, 3 minutos antes, a torcida do Flamengo no Maracanã chamava o time de sem vergonha. Não é só a torcida do Flamengo que faz isso, já vimos várias torcidas fazendo o mesmo. Breler, acabou o castigo do Breler, ele vai ter a chance de ser o segundo. Del Valle, até essa hierarquia de torneios, a Recopa fica abaixo da Libertadores, mas pelo time que é o Del Valle, por ser um jogo valendo o título, eu coloco o Del Valle como... Temos 2 votos para o Del Valle? 3, porque eu voto sempre no Del Valle, antes que ele vire o maior vexame. Professor. Agora eu quero ver. Não, perder para o Del Valle hoje não é vexame para nenhum time brasileiro. Acho que não é. Pois é, esses dois aí estão naquele caso do Prates, né? Os dois têm salvação, os dois têm volta. Tem. Um ainda tem 5 jogos na fase de grupos, prof. O outro ainda é mata-mata. Esse aqui é fase de grupos. Eu vou avaliar o jogo. Eu vou pela qualidade do futebol apresentado nesses 2 jogos. Então, como ontem não teve futebol nenhum, eu voto no Alcas em segundo. Alcas em segundo. Aquele show de horrores de ontem, para mim, vai ser o primeiro. E o Alcas teve altitude também. A atuação de ontem foi pior que contra o Alcas, mas eu voto em segundo lugar no Maringá. Acho que o Maringá jogou até melhor que o Alcas. É um mata-mata que tem um jogo da volta, tem muita coisa para acontecer, mas a derrota contra o Alcas me parece que foi uma derrota muito impactante pelas escolhas do Vitor Pereira, da maneira que o time tomou a virada, um jogo que
O Flamengo dificilmente controlou. É que contra o Alcas... Ele levou olé, amigo. Não, contra o Alcas pelo menos teve gol, né? O Flamengo conseguiu chegar, o Flamengo saiu à frente. Então eu coloco o Alcas em segundo. Então temos 2 votos para o Alcas. Não, na verdade o Prates votou no Maringá. Eu votei no Maringá, ficou 2-1 para o Alcas. Você, professor? Alcas. Alcas, tem o Alcas então. Você vê que o Flamengo é tanto vexame diluído que olha como nossos votos estão diluídos. Tem argumento para chamar tudo de vexame. Porque são partidas muito ruins, né? E então, resultados piores. Professor Celso e amigo fã de esportes, você que nos acompanha no F360, o Maringá, que o nobre amigo Breiler Pires disse que não foi vexame. Decepção. Respeitamos a opinião do Breiler. É o Dogão, Maringá. No nosso touch aqui, é o maior vexame pela eleição dos colegas aqui, com a minha participação também. Para você não é vexame, é decepção. Decepção. Porque não acabou o confronto, né, Abel? É importante lembrar isso, né? Não acabou a Copa do Brasil. Não acabou o confronto, tem o jogo da volta, né? Não, mas a gente às vezes não é vexame aí, daí na volta é 4-0, a gente fala não podemos analisar o confronto inteiro, porque não temos a máquina do tempo aqui. Exatamente. Nós podemos analisar o jogo de ontem. O jogo de ontem. Mas na máquina do tempo, quando passarem 10 anos, e se o Flamengo elimina o Maringá no Maracanã, dá a volta por cima, ninguém vai lembrar desse jogo. Agora você falou tudo. Mas como hoje é dia 14 de abril de 2023, hoje a gente lembra e podemos analisar.